fachada do STF. A imagem espelhada descortina-se para as laterais em letras brancas. Voltamos a apresentar. Plenário com imagens já do retorno dos ministros para o plenário do Supremo Tribunal Federal, na expectativa da segunda parte da sessão da tarde desta quinta-feira. Ainda há muitos processos na pauta de julgamentos e que poderão ser chamados a qualquer momento a partir do início agora da sessão, chamado pregão, em que é anunciado o processo a ser julgado. Vamos acompanhar ao vivo, como sempre, direto do plenário. Gostaria de avisar os senhores advogados presentes. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Que o intervalo foi mais longo porque há deliberações que nós estávamos fazendo lá dentro. Não foi uma refeição longa assim, não. Mas é uma oportunidade que nós temos de deliberar em formato da letra U sobre invertida. questões mais complexas. E justamente por causa disso, nós estamos adiando para ser o primeiro processo da próxima sessão esse conjunto de embargos de declaração que envolve a contribuição social sobre o lucro líquido. Que então está marcado o primeiro processo da próxima sessão. E, nessa mesma sessão, um outro tema que traz alguma polêmica é o item 6 da pauta de hoje, recurso extraordinário 958.252, são embargos de declaração, propósito de modulação na questão envolvendo a terceirização. Um caso que nós julgamos algo semelhante hoje mais cedo, mas tem aqui uma complexidade, o ministro Zanin pediu destaque e, portanto, nós vamos também decidir a proclamação desse resultado na próxima sessão. De modo que, pedindo desculpas aos advogados, eu já tive desse lado também, já vim aqui muitas vezes sem conseguir julgar o meu caso, mas agora nós vamos colocá-lo em primeiro da pauta da semana que vem, na sequência do feriado, para essa deliberação final. E agora eu vou chamar para julgamento o recurso extraordinário 586.068, procedente do Paraná, da relatoria da ministra Rosa Weber, originalmente, que tem como recorrente o Instituto Nacional do Seguro Social e como recorrido Hilária Antunes Cardoso e como amicus curiae o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Nós estamos aqui numa situação de proclamação do resultado. Eu vou fazer um breve histórico do julgamento para que os colegas estejam a par. Na origem, a autora, que era uma pensionista do INSS, obteve sentença de mérito proferida no âmbito do Juizado Especial Federal, que reconheceu seu direito a ter o benefício de pensão por morte revisado nos termos da nova redação do artigo 75 da Lei 8.213 de 91. Não recebido o recurso nominado do INSS em razão da intempestividade, a sentença transitou em julgado em 2017, determinando-se à autarquia o seu cumprimento. Portanto, a pensionista havia recebido um benefício e o benefício transitou em julgado. Pouco depois, o Supremo decidiu que benefícios previdenciários concedidos antes da edição da Lei 9.032 de 95 não poderiam ser revisados com respaldo nos índices de reajuste nela previstos. Uma decisão em recurso extraordinário da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Diante dessa decisão do Supremo, o INSS suscitou, na primeira instância, por petição, a aplicação do artigo 741, parágrafo único do CPC, com o objetivo de reconhecer a inconstitucionalidade da coisa julgada formada. Portanto, posteriormente à formação da coisa julgada em favor da pensionista, o Supremo entendeu que era inconstitucional aquela revisão que beneficiou a segurada. O pedido nesta petição do INSS foi indeferido. O INSS recorreu à turma recursal, que conheceu da petição como mandado de segurança e rejeitou o pedido sob o argumento de que, aspas, ainda que o artigo 741, parágrafo único, fosse aplicável em sede de juizados especiais federais,
a regra somente poderia incidir sobre os títulos judiciais formados após a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Portanto, aqui é uma discussão se a declaração de inconstitucionalidade do Supremo pode ou não retroagir para afetar coisas julgadas que se formaram anteriormente. Na sessão virtual de 9 a 16 de junho de 2023, o julgamento de mérito foi concluído. O tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário para aplicar o artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 73, cuja norma foi reproduzida no 535, parágrafo 8 do novo Código. E aí prevaleceu o voto do ministro Gilmar Mendes, tendo ficado vencida a ministra Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin, que negavam provimento ao recurso. Em seguida, o tribunal deliberou fixar a tese de repercussão geral em assentada posterior. A situação do julgamento ficou assim. A ministra Rosa Weber votou: a regra da impugnação de inexigibilidade do título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo, tidas pelo Supremo como incompatíveis com a Constituição, tem aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. E foi acompanhada pela ministra Rosa Weber, pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro Edson Fachin. E aí veio a posição do ministro Gilmar Mendes. A tese dele de julgamento tem 3 proposições. É possível aplicar o artigo 741, parágrafo único do CPC, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27 de 8 de 2001. Segunda proposição, é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial. É admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade do título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição, quando houver pronunciamento jurisdicional contrário ao decidido pelo plenário do Supremo, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade. E terceira proposição do ministro Gilmar. O artigo 59 da Lei 9.099 de 95 deve ser interpretado conforme a Constituição para afastar sua incidência quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença, inclusive mediante simples petição ou de ação rescisória, e aqui é importante gravar esse último termo. E aí tem a minha proposta de tese, e 3 votos teve essa proposta, ministro Gilmar, ministro Alexandre e ministro Toffoli. E depois tem a minha proposta de tese, que acompanha o ministro Gilmar Mendes, apenas com a retirada da referência à ação rescisória, porque a legislação expressamente veda a ação rescisória em juizados especiais. Então, a terceira proposição ficou: o artigo 59 da Lei 9.099 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pelo Supremo, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo de impugnação ou cumprimento de sentença ou simples petição a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. Portanto, e essa minha proposição teve 4 votos. Meu próprio, do ministro Nunes Marques, do ministro André Mendonça e do ministro Luiz Fux. Eu já conversei com o ministro Gilmar Mendes, que concordou com a minha proposição de tese, retirando a referência à ação rescisória. Eu também, senhor presidente, que eu havia acompanhado o ministro Gilmar, eu adiro ministro a posição do item 3 de Toffoli. Vossa Excelência. E, portanto, essa passa a ser a posição majoritária. O ministro Zanin não participou
do julgamento. O ministro André Mendonça participou e votou me acompanhando, o ministro Luiz Fux acompanhou, o ministro Nunes Marques acompanhou. Por que eu acho que Vossa Excelência não estava ainda no tribunal quando deliberamos isso, ministro Ali? Exato. Eu acho que na questão da tese, talvez... Ministro Cristiano Zanin. Poderia votar? Acho que temos entendido dessa forma. Vossa Excelência está de acordo? Estou de acordo, senhor presidente. Presidente, eu queria só um esclarecimento. Ministro Luiz Fux. Evidentemente que a matéria já foi sedimentada, porque o ministro Gilmar, a quem eu acompanharia, retirou essa expressão. Mas Vossa Excelência faz constar que essa petição deverá ser apresentada no prazo da ação rescisória, que quer dizer, no biênio previsto para a ação rescisória, a partir do trânsito e julgado da decisão. É isso. É isso. É isso. É isso. Está bem, porque, na verdade, eu até conversava com o ministro Fachin, que a lei, ela prevê que não cabe ação rescisória nos juizados especiais no contexto das ações julgadas nos juizados especiais. São causas de pequena complexidade. Mas ela não prevê, para efeito, por exemplo, de uma declaração de constitucionalidade. Ela nem chegou a esse ponto. E é muito mais forte esse argumento. Uma declaração de constitucionalidade pode ficar submetida a essa proibição do artigo de que... Então, eu admitiria ação rescisória. Mas se o ministro Barroso está propondo que a petição faça as vezes de uma ação rescisória, na medida que determina que ela seja apresentada no prazo da sua rescisória, eu acho que é uma questão de forma que não... Haveria ponderações, eu cheguei até a conversar com o ministro Barroso, Gilmar Mendes, mas à esquerda. no sentido de que, eventualmente, essa petição vai ser apresentada ao próprio juízo, o juizado especial, e que a ação rescisória teria que ir para a Câmara, o órgão recursal do juizado especial. E aí tem o argumento de acúmulo, em suma, mas em se tratando desse objeto, que é uma declaração de inconstitucionalidade, certamente o desejo aqui é que se cumpra o mais rapidamente possível a decisão. Ok. Então, vou proclamar... Pois não, ministro Fachin. Presidente, apenas para reiterar o registro que Vossa Excelência fez, na bancada, ao lado do ministro a tese, tal como agora formulada, parece-me contemplar a compreensão majoritária. Nada obstante, nós, em companhia da ministra Carmen Lúcia e acompanhando o ministro Rosa Weber, havíamos seguido uma outra percepção, mas, de qualquer modo, a tese ela é representativa da compreensão majoritária do colegiado. Proclama, então. Presidente, eu não votei ainda. Ministro Alexandre de Moraes. Não, tinha votado com o ministro Gilmar, mas eu fui informado. Sim, fizemos ele já... Por isso que não dá para acompanhar o ministro Gilmar, ele muda. Então eu acompanho o reajuste do ministro Gilmar agora. Tudo bem. O ministro Gilmar reajustado. Proclama, então, o resultado. Temos assumido a sua ausência. O tribunal, por maioria, apreciando o tema 100 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário e fixou a tese nos termos aprovados pela maioria. Na tese foi unanimidade. Nos termos da tese aprovada por unanimidade. Eu tinha só, presidente, mas ministro isso a gente vai Gilmar discutir Mendes. também em outro momento. O ministro Fux até... O termo acó, né? Hein? O termo acó da contagem. Não, é que em relação ao parágrafo 8º do artigo 535, que abre realmente uma porta enorme para discussão, porque depois da declaração de inconstitucionalidade abre-se o prazo da rescisória, mas, em suma, eu acho que nós discutimos isso. Mas nesse desembarque de declaração, eu proponho, ministro Luiz Gilmar, Roberto de acordo Barroso com abre um livro o seu bem próprio volumoso. entendimento, que E o aqui folheia. mesmo, em embarque de declaração do controle difuso, incidente, entretanto, ele declara a inconstitucionalidade de um artigo que diz que, uma vez declarada a inconstitucionalidade, se pode rescindir
todos os processos. Imagina, 20 anos depois declara inconstitucionalidade e vai rescindir. Essa questão que o Gilmar levantou. Olha o que diz Ministro o 535, parágrafo 8º. Consultando o livro. Se a decisão referida no parágrafo 5 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. É. Portanto, o prazo, em vez de ser os 2 anos da rescisória, Pode ser 20 anos. o prazo, em vez nesse dispositivo que a Excelência mencionou, em vez de ser os 2 anos da rescisória tradicional, ele se prolonga no tempo para o termo acós ser o momento da declaração de inconstitucionalidade. Então, se a declaração de inconstitucionalidade for 5, 6 anos depois, o prazo de 2 anos da rescisória começa a contar daí. O fundamento razoável para legitimar esse artigo, esse dispositivo, antes da declaração de inconstitucionalidade, você não tinha o fundamento para rescindir. A preocupação do ministro Gilmar você, anos depois de uma situação consolidada, poder revê-la. Portanto, são duas considerações Até porque, presidente, pela ordem, até porque... O ministro Fux. Você pode impugnar a execução da decisão baseado na declaração de constitucionalidade, ou seja, você pode dizer, na execução de sentença, olha, a sentença se baseou numa lei que foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Nesse período do biênio, agora, anos depois... Mas é o que diz o dispositivo. Pois é, mas aí a nossa proposta é declarar a inconstitucionalidade ou dar uma interpretação conforme. Acho que essa é uma discussão que merece uma sessão. Tem algum caso específico discutindo isso? Não, tem. No meu desembargo eu trago um dos capítulos, você sempre falou que desembargo estão muito longos, é porque eu trago num dos capítulos exatamente para a gente abreviar. O ministro Gilmar tem um caso em que ele é relator exatamente para declarar a inconstitucionalidade desse artigo. Aí a gente já, no desembargo de declaração, termina com isso. Eu estou numa campanha por votos mais abreviados, entendeu? Não tenha dúvida, meus votos são abreviados. Só que nesse caso eu tive que... Nesse caso, eu tive que... Às vezes as questões são complexas, não se pode passar de passagem. Não. Tá bem. Bom, mas aí, então, oportunamente, vamos discutir, mas eu acho que é uma discussão importante e com argumentos relevantes para um lado e para o outro, para nós refletirmos. Nós temos um caso... Presidente, eu tenho de me ausentar rapidamente, só para atender o governador do Estado de São Paulo. Eu creio, ministro Fux, deixa eu só... Eu sei, mas eu quero ver quantas sustentações tem. Esse aqui. Ministro Alexandre, eita. Está de vista de você mesmo. Doutor José Imar, está presente? Um momentinho, doutor. Doutora Grace Mendonça. Não? Tem um conjunto de Amit e Cúria. O ministro Barroso examina acho rapidamente não é o relógio realista. no pulso esquerdo. A doutora Ana Borges Coelho Santos também vai falar. Eu acho que não é realista nós chamarmos esse processo na data de hoje. Eu vou zelar, doutor José Imar, para marcá-lo para breve e no início de uma pauta para não haver a situação de comparecerem e não poderem sustentar uma próxima vez. Ok? Então, vamos fazer dessa forma. Eu acho que funcionará melhor. O outro caso era o caso específico da contribuição social sobre o lucro líquido, com uma discussão complexa sobre modulação. Também não gostaria de fazer em período apertado. E a outra é a questão da modulação no caso da terceirização, que o eminente e querido ministro Fux tem um voto um pouco alongado e também não terá... Isso me lembra a história de dois trabalhadores. Um não estava trabalhando e o outro também não. Aí o patrão perguntou, e aí, não vai trabalhar? Ele falou assim, saco vazio não fica em pé. E o outro não estava trabalhando e já tinha comida, ele falou assim, saco cheio não enverga. Então, é mais ou menos isso, quer dizer, ou a gente fundamenta, ou a gente não fundamenta, ela cai exatamente na mesma crítica. Mas, infelizmente, tem casos que realmente houve uma discussão muito grande sobre
se houve modulação na DPF e se não houve no RE. Em segundo lugar, discussão sobre ato normativo. Se a súmula... Não, eu só... Depois do voto do juiz de garantias, ficamos todos traumatizados. Mas tem um caso agora, outro dia que me falaram, no caso do juiz de garantias, recente... Ainda tem barcos. Não há. Aliás... E todo mundo está esperando, a partir Ministro Gilmar. do momento, conta o prazo para os PIX. E... Mas a data do julgamento. Mas há inclusive... Está correndo, a data do julgamento. Não, pois é, mas há um Esse prazo já está correndo. Exato, mas há um pleito que eu vou submeter ao plenário, que é exatamente sobre a alegação de que há uma impossibilidade física de se cumprir aquele prazo de 90 dias. Há um pedido nesse sentido que eu vou submeter. Mas só para já deixar... Imagina quantas gaveiras. Só para deixar um questionamento a essa tese, é interessante que ninguém perguntou. Na verdade, ao dizer que é impossível cumprir o prazo, eles estão dizendo que não sabem quanto, não é, procurador? Que eles não sabem que piques eles abriram. Na verdade, ministro Gilmar, não havia controle nenhum, porque Ministro 90 Alexandre. dias dá para fazer auditoria na maior empresa do mundo, se tiver os dados, né? É um pique num aumentativo. Mas vamos deixar para julgar. Eu acho que eu vou encerrar a sessão. Vamos deixar para julgar. Ministro Barroso. Deixa para julgar no plenário. Agradecendo a presença, a colaboração dos ilustres advogados, pedindo desculpas por não ter sido possível a sustentação na data de hoje, vamos remarcar oportunamente. E eu declaro encerrada a sessão.